Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Você já ouviu falar em envelhecimento saudável? O número de brasileiros na terceira idade vem crescendo nos últimos anos. Em 2023, a porcentagem de pessoas idosas ultrapassou a de jovens. Aqui em Porto Alegre, são quase 300 mil pessoas idosas. Mas como fazer para que essa população tenha direitos e qualidade de vida garantidos? Para falar sobre isso, recebemos no estúdio a médica geriatra Fanny Glock e a psicóloga e mestre em gerontologia Simone Brach Burmeister. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa de hoje. Obrigada. E eu vou começar com uma pergunta, primeiramente, mais geral, que eu quero que as duas respondam, mas direcionada primeiro, então, para a nossa psicóloga Simone, que é explicar justamente o que é esse envelhecimento saudável. Eu acho que é um processo, né? Como qualquer outra fase do desenvolvimento, é um processo de envelhecer bem, de envelhecer ativo, cognitivamente e fisicamente, né? De ser capaz de seguir tocando a sua vida, de manter independência e autonomia. Então, acho que tem algumas características que a gente pode definir como envelhecimento saudável, o que não quer dizer ausência de doença, né? A própria Organização Mundial da Saúde não define saúde como ausência de doença. Eu sempre brinco que se aqui no Rio Grande do Sul saúde fosse ausência de doença, todos éramos doentes, né? Porque não tem um que não tenha uma rinite, algo assim, né? Então, a gente pode conviver bem também e ter qualidade de vida, mesmo com algum problema, que com a idade pode ir aparecendo. Daí eu acho que a doutora Fanny pode falar melhor sobre isso, né? Muito obrigada pelo convite. E eu costumo dizer que a saúde é um bem-estar biopsicossocial, né? E ela envolve todos os fatores, todos os elementos da vida da gente, desde a questão clínica até a questão social, a questão emocional, né? É um conjunto de elementos. Na terceira idade, uma das coisas que faz com que a gente considere aquela pessoa saudável, dentre outros, mas uma das coisas que é muito importante é a autonomia. Porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela tem uma tendência a perder a autonomia. E a autonomia é a nossa capacidade de nos determinarmos, de definirmos, fazermos as atividades que a gente chama atividades da vida diária, que são básicas. Usar o banheiro, comer, tomar um banho, trocar de roupa, né? Estas coisas definem também o nosso bem-estar. E a autonomia é muito importante na terceira idade. E todas as intervenções que a gente faz são, obviamente, para valorizar a questão emocional, a questão social, mas para tentar estimular a autonomia. É um momento até de transição, né? Essa questão da aposentadoria, de ter menos contato com os filhos, não ter mais os filhos para cuidar. Então tem essa questão de independência, de certa forma, de ter o tempo para si, mas tem que saber aproveitar bem esse tempo até para não ficar preso dentro de casa. Enfim, acho que a Simone pode falar também um pouquinho sobre isso. Sim, eu até trabalho bastante com preparação para aposentadoria, né? A aposentadoria é um marco nesse processo do envelhecer, muitas vezes, né? E hoje a gente já não fala mais da aposentadoria como aquele momento de ir para o aposento, que é de onde a palavra vem, né? A gente fala da aposentadoria também como um momento de continuar ativo, muitas vezes até de mudança de carreira, de escolher outra coisa para fazer, de voltar para os bancos da faculdade, né? Então, muitas pessoas escolhem voltar a estudar ou realizar o sonho de estudar, que não foi possível na juventude. Então, é um momento que pode ser muito produtivo. Então, a gente já não vê mais essa fase da vida, seja aposentado ou não, como um momento de parar. E isso também estimula as relações sociais, né? A gente sabe que
uma boa parte do que a gente considera como perda de memória, ou quando a gente vai fazer, por exemplo, os neuropsicólogos fazem as avaliações neuropsicológicas e se detecta perda de memória, nem sempre é uma patologia. Em alguns casos pode ser um isolamento, uma depressão, porque a falta de convívio social, ela leva à perda cognitiva também, porque a pessoa não exercita mais. Eu não preciso prestar atenção no que tu está falando, porque eu não estou aqui contigo, né? Eu não tenho companhia. Eu não preciso te contar coisas minhas, me lembrar do que aconteceu comigo ontem, que filme eu assisti, que livro eu estou lendo. Então, a comunicação e a interação social é fundamental para essa questão da saúde também. E a pandemia complicou muito isso, né? A pandemia, a gente sente isso em todos os níveis, né? Mas os idosos também foram muito prejudicados com a pandemia, porque eles ficaram mais isolados ainda. Né? Então eles perderam, aquele idoso que saía para caminhar com o cachorrinho, não sai mais. Aquele que dava uma voltinha até o supermercado já não saía mais. Eles ficaram muito mais restritos e muito mais comprometidos. A gente vê isso em todos os níveis, né? A gente mesmo mudou a rotina, mas na terceira idade isso ficou pior, com certeza. Até a questão que a senhora trouxe da pandemia tem muito aquilo da falta da interação social que as pessoas que têm o conhecimento da tecnologia, sabem usar o telefone, o celular, puderam suprir um pouco com essa comunicação à distância, né, com as outras pessoas. Mas a gente fala muito hoje em dia também sobre a questão da inclusão digital dos idosos, que muitas vezes não nasceram com essa tecnologia e muitas vezes não tiveram ainda esse aprendizado. Dentro de casa não tem um adolescente com paciência para ensinar, porque a gente sabe que precisa ter essa paciência, né, para ensinar direitinho, com calma. Então, doutora Fanny, se puder falar um pouquinho sobre essa parte também. Eu acho que isso é muito interessante. Claro que quando tem alguém na família que estimula isso, né? Eu acho que até as cuidadoras, às vezes, devem ou deveriam estimular. Porque eu conheço, por exemplo, uma senhora em que a cuidadora é a que faz a intermediação, né? Não sei se consegui conjugar direitinho, mas de servir de intermediário para esse tipo de coisa. Ela faz a ligação para a filha, ela faz, quando tem uma videochamada, ela ajuda, né? E existem esses aparelhos eletrônicos tipo Alexa, né? Que também servem para esse tipo de coisa, né? Eu acho que ajuda muito esse contato e essa relação com os idosos. Eu acho que nessa questão dos eletrônicos e do uso da tecnologia, a gente tem hoje talvez dois grupos, né? Que a gente poderia colocar assim. Um que é o que tem maior dificuldade realmente de acesso, talvez até por falta de escolaridade, baixa escolaridade, né? Por dificuldade de acesso, um público um pouco mais carente. Mas a gente também tem do outro lado um público 60 mais, terceira idade, os idosos, né? Que se utiliza muito da tecnologia, que está nas redes sociais. A gente hoje tem perfis no Instagram de pessoas idosas, né? Que fazem o maior sucesso. E a gente também tem os riscos, né? Eu já tive casos no consultório, por exemplo, de pessoas que entraram no Tinder, que tiveram situações complicadas, né, que a gente precisa orientar também. E como a gente orienta um filho ou um conhecido. Eles são tão expostos e tão vulneráveis quanto as crianças. Exatamente. Mas também com o cuidado de não infantilizar, né, e não de impedir o uso, mas de orientar. Né? Hoje a gente tem os golpes pelo WhatsApp, até copiando voz, né, com a inteligência artificial. E aí tá a avó lá em casa, o neto liga, né, manda uma mensagem de voz, vó, tô precisando de um dinheiro para isso, para aquilo, mas era a voz dele, como assim? Era a foto dele ali no WhatsApp. Então esses cuidados, né, eles estão precisando ser educados em termos de tecnologia.
Até tem uma iniciativa muito bacana de uns pesquisadores lá da URGS, que é o UNID, que faz gratuitamente essa inclusão digital e faz essas explicações com paciência, tá? É muito bacana para quem quiser conferir, né? Quem estiver nos assistindo, que for do público 60+, podem entrar diretamente. A gente fez uma reportagem aqui no nosso programa Acontece em Porto Alegre e é muito bacana lá, quem quiser conferir, a UNID. E queria continuar também falando essa questão importante, né, da educação, de se manter informado, também na parte de entrar para, de repente, fazer uma outra faculdade, ir atrás de estudos no geral, fazer cursos. Isso também é importante para as pessoas da terceira idade, doutora Fanny? É importante, é interessante, mas não necessariamente. Na realidade, tudo que tu te propuser a fazer é válido, né? Tem pessoas que vão fazer jardinagem, tem pessoas que vão fazer artesanato, tem pessoas que vão fazer dança. A dança é uma atividade muito importante, ela implica numa série de questões, a questão da coreografia, a questão da interação, a emoção da música. Existem trabalhos muito interessantes, grupos de dança, né, que são coisas mais informais, até trabalhos como o tango, que é uma coreografia muito mais sofisticada e muito mais elaborada, mas é muito interessante isso. E na realidade eu brinco que o que for possível, né? E dependendo da autonomia da pessoa, da condição da família, da condição do idoso, às vezes eu digo, vai arrumar o armário. Porque tem algumas pessoinhas, né, que gostam de, eles dizem, ela tira todo o armário para fora, ela arruma a mala para ir embora todos os dias. Ok, então arruma o armário. Separa as peças vermelhas e as azuis, separa as que são de manga curta, as que são de manga comprida, separa, enfim, né? Gente que tem alguma função de trabalho de escritório, de coisas de papelada, às vezes eu oriento, deixa ela arrumar alguma coisa, alguma escrivaninha, sentar, desenhar na mesa, né? Obviamente não na mesa, mas enfim, né? Mas fazer algum trabalho escrito, né? Existem até aqueles cursos de letras desenhadas, né? Então, uma paciente minha, por exemplo, ela pinta mandalas lindas. E ela coloca em quadro, dá de presente para os familiares, eu já ganhei uma de presente, né? Então, assim, a outra que pinta pano de prato, né? O que for possível. As senhorinhas que gostam de cozinhar e que às vezes se veem também proibidas de chegar na cozinha porque mexe no fogão, porque mexe no forno, né? Sabe o que eu recomendo fazer? Bolachinha. Vai fazer bolachinha, não vai cozinhar feijão, arroz, fritar, chegar no fogão, mas pega um dia e vai fazer um pão ou vai fazer uma bolachinha, porque isso envolve tu juntar a massa, tu apertar a massa, tu abrir a massa, tu fazer aquela... Claro, não vai ser ela que vai colocar isso no forno, não vai ser ela que vai fazer a parte mais complexa, mas isso vai demandar um prazer, uma distração, ela vai poder dar de presente para os netos ou para algum paciente, para algum amigo, para algum vizinho. Então essas coisas, outra coisa que eu brinco muito de fazerem é nhoque. Porque o nhoque, eu não sei porquê, de repente vamos fazer uma pesquisa. Por que o dia 30 ou 28? Tem o dia do nhoque? É 30? Dizem que dá sorte, né, para vir o dinheiro, mas o final do mês, né? O final do mês, que é o dia do nhoque. Gente, fazer nhoque, tu tem que misturar toda a massa, tu tem que fazer aquela cobrinha, né, e tal, aquele movimento, cortar. São coisas que vão dar um envolvimento e ajudar, né? Bom, vai, seca uma louça. Pode ter louça que seja dessas que não quebram. Fazer coisas que tenham a ver com o dia a dia daquela pessoa, né?
Claro, fazer um curso, óbvio, é muito legal, mas às vezes não conseguem ler tanto quanto gostariam, né? Coisas que eu sugiro às vezes, crônicas, leituras curtas, né? Às vezes até ler no tablet, porque aí tu tem como aumentar o tamanho da letra, né? Ou até aqueles audiolivros, né? Que aí tu pode colocar um fone para eventualmente aumentar a capacidade de escutar. Nós temos, como tu falasse, nós temos pelo menos dois tipos de idosos. Sim. Aquele que está bem, tranquilo, que pode ir para a faculdade, que pode usar a mídia, que pode ter essa estrutura ainda de fazer excursão, de viajar, ampliar os horizontes, mas a gente tem aquele também que está perdendo função, né? E eu acabo enfocando mais naqueles que estão perdendo um pouquinho essas capacidades. E eu tento estimular que consigam fazer o que for possível dentro das suas capacidades. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, independente da situação em que o idoso se encontra, sempre trabalhar na questão da autonomia e de manter ele ativo. Então, essa questão dos cursos, independente se é uma faculdade, se é um curso de idiomas, alguns escolhem aprender um idioma, ou retomar um idioma que falavam na infância, né? Aqui no Sul a gente tem essa coisa muito de, eu falava italiano quando eu era criança, eu falava alemão quando eu era criança, em função da nossa colonização, e aí as pessoas voltam para estudar, né? Isso é bem bacana, é ótimo, inclusive para socialização, porque aí tu vai para uma escola, para a universidade, né? É bacana. Mas nem todo mundo vai ter essa capacidade, né? Então, desde cursos curtos aos cursos mais longos, mais intensos, ou atividades físicas, né? Como dança, como tu ir para uma praça. Hoje a gente tem, de forma gratuita, né? Equipamentos de ginástica nas praças, uma caminhada. Ter um animal de estimação, muitas vezes, é uma motivação, é um estímulo. Então, tudo vai depender do momento de vida dessa pessoa e da situação de saúde geral dela, né? Mental, emocional, física. E como eu trabalho com terapia de família também, sempre importante envolver a família. No sentido até de passar uma segurança para a família de que eles podem sim estimular a pessoa idosa a continuar fazendo as suas atividades, porque a tendência da família muitas vezes é super proteger e ir tirando. Não faz isso, como tu falou, né? Não vai no fogão. Como assim não vai? Eu sempre cozinhei, eu quero continuar ativa, né? Então, mas claro, com segurança, nem todo mundo tem essa condição, mas a gente sempre procura estimular, né? De que se mantenham as atividades. Uma coisa que é importante a gente falar aqui no programa também é justamente o preconceito, né, com as pessoas de mais idade, o etarismo, o idadismo, enfim. Infelizmente está muito presente na nossa sociedade e às vezes com coisas que as pessoas nem percebem. Falam uma frase que é inocente, né, que na verdade acaba se encaixando nesse preconceito e machuca essas pessoas e até talvez incentive a quererem ficar mais reclusas e fazer menos coisas. Qual a importância da gente combater isso, Simone? É fundamental, né? Eu acho que o mundo é muito diverso, a gente tem aprendido isso através de outras minorias que já vêm se colocando. Tu falou em termos numéricos, não que as pessoas idosas sejam uma minoria em termos numéricos, mas a gente pode considerar em termos de, vou usar o termo fragilidade social, né? Como mulheres, como público LGBT, como a questão dos negros, enfim, de tantas outras diferenças, né? As pessoas com deficiência. Então a gente tem aprendido que o mundo é muito diverso e a gente precisa aprender a conviver com todas as diversidades, inclusive a diversidade de idade. Então, uma das vantagens, por exemplo, de uma pessoa idosa voltar a estudar é o convívio com outras faixas etárias. Não só ele vai aprender, como os mais jovens também vão ver que os mais velhos têm condições, né, de produzir, de criar, de desenvolver, de aprender. Então, o convívio na diversidade, eu acho ele fundamental, né, nos torna pessoas melhores, como humanidade de um modo geral, né? É enriquecedor, né?
Com certeza. Tem a troca, eu acho, né? Assim, o mais jovem com a sua agilidade, criatividade. Antes a gente falava sobre ensinar a usar a tecnologia. O mais velho com toda a sua maturidade, seu conhecimento. Em geral também a gente vai ficando um pouco menos impaciente, um pouco mais tolerante. A gente pode passar isso para os mais jovens, né? Então essa interação, todo mundo aprende com ela. Isso também mudou muito também, né? Eu percebo muito a interação das crianças com os avós, né? Os avós cuidavam mais das crianças, né? Hoje em dia as crianças vão para a creche, os idosos vão, enfim, para suas atividades. Então isso também mudou. E é muito bonito quando a gente pode juntar as crianças e os idosos. É uma experiência muito bonita. Às vezes, tem algumas instituições de longa permanência, né? Que eu também não gosto da expressão de asilo, né? São instituições de longa permanência para idosos, né? Que podem ser bem diferenciados ou que podem ser bem básicos, né? Mas são lugares que acolhem pessoas de terceira idade. E é muito interessante quando a gente consegue que tenham visitas, né, de crianças, ou que a família venha visitar com as crianças. Quando tu coloca um bebê no colo de um idoso, né? É muito lindo isso, é muito legal. E isso deveria ser mais estimulado. Com certeza. A gente vê, assim, que essa questão da diversidade, como é importante reforçar que, independente da idade, enfim, cor, número, gênero, a pessoa pode usar o que ela quiser de roupa, de maquiagem, fazer o que ela quiser. Acho que isso a gente tem que reforçar bastante aqui também, né? Roupa não tem número, não tem idade, não tem gênero. Desculpa, claro. Um detalhe importante, mesmo nessas instituições, né? Às vezes a gente tem pessoas que não conseguem dizer o que elas gostam, né? Mas a dona Maria, por exemplo, não gostava de vermelho. Então, não é porque a dona Maria não pode mais dizer que ela não gosta de vermelho que alguém vai vestir uma roupa vermelha nela. A gente pode seguir tentando, claro, dentro do possível, respeitar as vontades e os desejos dessa pessoa. Bom, então tu não coloca uma roupa vermelha na Dona Maria, claro, porque ela não gosta. Não é porque ela não vai reclamar mais, né, que tu não vai respeitar essa vontade. Com certeza. A gente vê também, né, atualmente, na mesma medida que tem esse maior envelhecimento, a maior expectativa de vida, né, e também mais idosos da nossa sociedade, a gente vê a busca pela juventude, aquela coisa até meio desenfreada, de os cremes, anti-idade, que eu acho que é uma coisa que nem existe, né, os procedimentos estéticos, os tratamentos, que funcione não, né, doutora? Existe no nome, mas enfim, tem essa busca muito forte pelo não envelhecimento, pela juventude eterna, enfim. E até isso acaba colocando o envelhecimento como uma coisa ruim, principalmente para nós mulheres que tem ainda todo o machismo envolvido. Queria pedir para a Simone dar um pouquinho da opinião dela para a gente sobre isso. Esse tema é muito interessante, né? A gente tem uma sociedade toda voltada para a juventude, né? O Brasil ainda se considera, apesar dos números, né, o país do futuro, o país dos jovens. A gente tem assim, uma valorização da juventude, a ponto de a juventude não ser uma etapa da vida, mas ser um modelo de vida. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? E enquanto a gente enxergar a velhice como algo negativo, a própria palavra velho, eu não tô velha, né? A pessoa já passou dos 60, mas ela não assume que está naquela fase, porque estar naquela fase é visto como negativo. Acho que isso é uma questão histórica, até porque as pessoas na velhice, elas envelheciam e morriam, né? Em função de toda uma questão aí
de pesquisa, ciência, tecnologia, capacidade da medicina de curar doenças, então a expectativa de vida era muito menor. A própria aposentadoria, que eu falei, a palavra aposento, a aposentadoria ela é criada lá na década de 1920, quando as pessoas viviam 40 anos, Exato. em média. Então a pessoa se aposentava de verdade para ir para aposento, porque ela se aposentava porque ela estava doente, fraca, porque não tinha tratamento para as doenças. Então a gente enxerga, a partir de toda essa questão histórica, o envelhecimento como algo ruim. E por isso as pessoas não querem se assumir velhas, por isso a palavra velho é ruim, por isso o etarismo ou idadismo, né? Então esse é um tema muito importante. Quando a gente vê pessoas hoje, por exemplo, no Instagram, né, nas redes sociais, atrizes principalmente, pessoas famosas, quando tu vê uma Fernanda Montenegro, linda, exuberante, com aqueles cabelos brancos, com as rugas dela, 95 anos, se eu não me engano, e ainda trabalhando, quando vê o Otton, né? E lúcida. Conversando numa boa, citando textos complexos. Né? Muito, muito legal. Então a gente começa a perceber, através desses modelos, que é possível envelhecer bem. E aí a gente vai ter vontade de envelhecer, porque assim, velhice não é o fim da vida. Velhice é mais uma etapa da vida que, se não morremos antes, ainda bem, a gente realmente vai morrer na velhice. Mas velhice não é sinônimo de morte, de fim. Né? É mais uma etapa. Então acho que esses conceitos já vêm mudando, e que bom, né? Mas talvez mais para o futuro, né, doutora Fanny? Verdade. Tem uma frase que eu adoro, que diz que o velho é um jovem que deu certo. Uhum. Eu acho muito legal, porque se ele não tivesse dado certo, ele teria morrido antes. Né? Muito interessante. É um velho, é um jovem que conseguiu, né, chegar a essa fase da vida, que é uma vitória. Conseguir chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos, que a gente já tem centenários agora, e cada vez mais, né? E não necessariamente com a saúde deteriorada. A gente tem pessoas que estão bem. E eu não acho que a gente tenha que ser contra procedimentos estéticos ou passar um hidratante para a pele ficar realmente mais luminosa, né? Porque realmente com a idade resseca, é uma realidade. Então é importante a pessoa se tratar, se cuidar, se achar bonita e eventualmente até fazer um procedimento, uma cirurgia plástica. Mas eu acho que, como tu trouxe a pergunta, né? Às vezes cai num exagero de a pessoa não ser mais ela. Então, esses cuidados, né, essa busca incessante pela eterna juventude é que não é bacana. Né? Mas não que a pessoa não possa se cuidar e não fazer algum procedimento, um tratamento, enfim, isso também tem o seu valor, né? Acho que é uma questão de autoestima também. Claro, a vaidade, ela é importante em todas as idades, né? A gente ter autoconfiança independente continua sendo importante mesmo depois dos 60 anos. Enfim, dos 60 em diante, né, para as pessoas idosas. Queria aproveitar a frase que a doutora Fanny falou, essa questão de cuidar, né, o jovem, desde cedo, já cuidar para ter esse envelhecimento saudável, acho que é importante também, né, doutora? A gente já trabalhar, né, para ser uma pessoa saudável, para chegar lá nos 60, 70, 80, 90, 100 anos, com essa saúde que a senhora estava comentando. Porque... na realidade, o tipo de vida ou a qualidade de vida que a gente vai ter na terceira idade vai depender de como a gente se cuidou ao longo da vida, né? Então, existem hábitos que são mais prejudiciais à saúde, como o exagero do fumo, do álcool, das drogas, né? O sedentarismo, né? São hábitos que são muito ruins para a vida da gente. E da mesma maneira, se a gente conseguir ter uma dieta saudável, ter uma atividade física regular, né? E ter estímulos e vida social, convívio social, tudo isso vai fazer com que a gente, quando estiver mais maduro, tenha uma qualidade de vida melhor.
quando a gente faz uma avaliação de uma pessoa, além dessas questões, a gente tenta ver a história familiar, ver se tem alguma doença que seja mais prevalente na família, se tem algum histórico de câncer, de doença degenerativa, e aí a gente tenta investigar se existem fatores de risco para essas doenças e tentar monitorar mais de perto para evitar que essas coisas se desenvolvam, né, ou venham a piorar ao longo da vida. Então, a pessoa que já é hipertensa, ou que já é obesa, ou que tem uma história de câncer de mama, ou câncer de intestino, a gente recomenda os exames preventivos, né, para poder fazer com que quando ela chegue, primeiro que ela chegue, né, que ela chegue a alcançar a terceira idade e se mantenha saudável. Antes de começar o programa, a gente falava sobre aquela expressão melhor idade. Eu queria pedir para a Simone comentar, tinha falado antes também, que, antes de começar o programa, que as pessoas idosas não gostam dessa expressão. Eu queria pedir para a Simone explicar por quê. Porque não é a melhor idade. Na verdade, não existe nenhuma melhor idade, né? Nem quando a gente é criança, não tem aquela coisa de dizer quando eu crescer eu vou dormir na hora que eu quero, não vou comer brócolis, né? Ninguém vai me obrigar a comer. Por quê? Porque não é a melhor idade ser criança. A criança quer ter autonomia e independência, quer mandar em si, mas ainda não pode, né? Quando a gente tá, sei lá, adulto, a gente trabalha no mínimo de segunda a sexta, não tem folga quando a gente quer, né? E, enfim, também não tem a liberdade, muitas vezes tem que cuidar dos filhos, tem que pagar as contas, muitas vezes não, né? Sempre. Então, também não é a melhor idade. Melhor idade é a que a gente está vivendo bem, com qualidade de vida, né? Então, dizer que é a melhor idade é algo falso, é algo que soa assim, como é que a gente pode dizer, talvez meio marqueteiro, meio, né, assim, não é bacana. Até porque muitas vezes tem essas perdas que a gente vê, né? A pessoa começa a enxergar um pouquinho menos, escutar um pouquinho menos, né? Começa a ter mais dificuldades às vezes, alguma dor, alguma questão. Então a gente, em qualquer idade eu acredito, mas na terceira idade existe essa condição um pouco mais intensificada, né? E aí as pessoas realmente não acham que é uma melhor idade, né? Só vão estar melhores se estiverem se cuidando, estiverem fazendo atividade física, estiverem, né, dessa maneira. E a nossa sociedade, ela está preparada para esse aumento da população idosa? Tem a adaptação correta? Tem essa inclusão dessas pessoas, Simone? Na minha opinião, ainda não. Eu acho que a gente está caminhando a passos lentos, né? Assim, se a gente puder pensar até nesse momento que a gente está vivendo agora, pré-eleições, né? Qual dos candidatos? Eu não vi nenhum. Desculpe a minha ignorância, até se algum dos candidatos depois, né, vai dizer, não, mas eu falei sobre isso. A gente vê os candidatos falando ainda muito sobre escola, sobre creche, sobre investimento na infância. Eu não estou dizendo que não precisa. É óbvio que precisa, né? A educação é algo fundamental até para se envelhecer bem, né, no futuro. Mas a gente não vê propostas para acolher a terceira idade. Seja a terceira idade saudável, com ações, com espaços adequados, né? Seja a terceira idade que precisa de mais cuidados. Quantos residenciais geriátricos ou instituições de longa permanência a gente tem que sejam públicos, que possam acolher? Ou Muito que bom. programas a gente tem, por exemplo, no município, no estado, até no país, de acolhimento das famílias que precisam cuidar dos seus idosos e não têm condições econômicas de pagar um residencial geriátrico, né? Então, e muitas vezes sobrecarrega as mulheres, que são as principais cuidadoras. Não existem políticas públicas de acolhimento dessas famílias. Como fazer, né? Então, eu acho que ainda falta bastante em termos de acessibilidade na rua, em termos dessa questão das políticas públicas, né? Eu acho que
A própria questão do trabalho e do emprego no envelhecimento. Se discute muito aí a questão da mudança de idade, mas que tipo de trabalho os idosos podem ou querem fazer? Né? Como que as empresas estão preparadas para acolher esse público? Por que as pessoas começam a ser demitidas por volta dos 50? Né? Então, eu acho que tem tanta coisa para ser discutida a respeito do envelhecimento, e eu não estou aqui advogando também que as pessoas têm que ficar trabalhando para sempre, mas tem gente que quer, tem gente que precisa. Como fazer essa integração? Às vezes isso é terapêutico. É terapêutico. É importante, faz com que a pessoa saia de casa, com que a pessoa interaja, ela se sente útil, né? É muito melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Né? Isso é importante. E a questão das instituições para a terceira idade existem também, porque eu estou fazendo o outro lado, né? Enxergando um pouquinho aquele outro idoso que já não está tão funcional, né? As próprias geriatrias às vezes recebem idosos que ainda caminham, que ainda falam, que podem estar usando fraldas, mas que não estão tão dependentes. Quando o idoso fica mais dependente ainda, fica pior ainda de acolher essa pessoa, né? E aí realmente falta estrutura para isso. E muitas vezes, nessa questão dos lares de permanência, a doutora Fanny, tem muito, infelizmente, também a questão do abandono, né? Tem famílias que querem estar presentes, às vezes não podem estar tanto quanto gostariam, por falta de tempo, falta de condição, como a Simone comentou, mas às vezes tem famílias que simplesmente deixam as suas mães, as suas avós, os seus pais, os seus avós dentro desse lar de permanência, às vezes não com condições muito boas, e nunca mais vão lá visitar, né? Exato. E a solidão é uma das piores coisas, né, que eles comentam. Né? É um sofrimento grande, né? De não ter mais, não vi mais meu filho, não vi mais meu neto, eles não aparecem, isso é muito comum, muito comum. E a pessoa cuidou a vida inteira, né, daquela criança, daquele adolescente, enfim, e aí depois, mais para o final da sua vida, não tem mais esse contato. Tem relatos de pacientes seus também, Simone, que passam por isso? Sim, tem. Tanto mais até das famílias, né? O que acontece para mim, né, quando chega uma situação assim no consultório, em geral é uma situação em que os pais não foram muito bacanas. A gente tem pais abusivos, né? Pais dependentes químicos, a gente tem, nas famílias essas situações acontecem. E aí quando chega na velhice, a família, os filhos principalmente, têm que cuidar desse idoso. Então, quem chega para mim no meu consultório é geralmente o filho que está cheio de mágoas, de raivas, de dores, não consegue acolher. E não consegue acolher. E vem a culpa, vem o sofrimento, né? E eu estou falando de todas as classes sociais. Isso não é um privilégio da população mais carente, que abandona o seu idoso. Não, isso acontece em todas as classes sociais. O abandono às vezes é pago, inclusive, né? Eu te coloco lá e eu pago, mas eu não quero falar contigo. Eu não quero contato. Então, a gente tem desde os filhos que realmente abandonam pais que foram cuidadores, que foram pais acolhedores, e a gente também tem a dificuldade, muitas vezes, dos filhos de acolher pais que não foram pais muito presentes ou acolhedores, carinhosos, né, cuidadores. Com certeza a gente ainda precisa de políticas, né, contra o abandono das pessoas de mais idade, contra o etarismo, o idadismo, e políticas de conscientização também, de inclusão para essas pessoas na nossa sociedade. Eu queria falar agora, pedir a opinião das duas, primeiramente com a doutora Fanny, sobre o que a gente como sociedade, né, pode fazer para ter essa inclusão maior, essa conscientização maior também com relação à terceira idade. Olha, eu acho que até a própria educação, né? A maneira que a gente tem que se educar e educar os nossos filhos, porque da maneira que eu trato a minha mãe, talvez o meu filho vá me tratar.
né? Eu acho que isso é uma das coisas, a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que mostrar isso, porque senão é uma coisa falsa. Se eu não conseguir fazer isso com a minha mãe, não adianta eu dizer para o meu filho, né? Então eu acho que a primeira coisa é, e claro, a gente entende, como tu falasse, a sociedade, a correria, o dia a dia, a gente não consegue interagir tanto quanto gostaria, né? As casas antigamente eram maiores, as reuniões familiares eram mais frequentes, sempre tinha espaço, sempre tinha reunião, dava para a pessoa ficar morando junto. Hoje em dia as casas são menores, tem menos filhos, a rotina é diferente. Então, claro que essa nova sociedade tem que se adaptar para essas pessoas, né? Mas a gente tem que dar o exemplo. E se eu conseguir mostrar carinho com o idoso, respeito com o idoso, né? O meu filho vai fazer isso. Claro que a gente precisa políticas públicas, claro que a gente precisa, né? É o biopsicossocial, é a grande sociedade e a pequena, né? Desde dentro das famílias até a grande instituição. Simone, concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo e eu quero acrescentar que acho que espaços como esse aqui, né? Assim, a gente estava antes falando também, antes de iniciar o programa, sobre o mês de outubro, ser o mês da pessoa idosa, e que como a mídia está dando espaço nesse momento para esse tema, né? Eu acho que é um tema que tem que estar cada vez mais em pauta, em todos os veículos de comunicação. Acho que na educação, a própria escola pode ser um espaço para se falar sobre o envelhecimento da população, sobre a integração, sobre a intergeracionalidade, né? A questão das empresas, os ambientes de trabalho, também serem intergeracionais. Então, eu acho que essas coisas vão mudando a cultura e eu acho que isso é muito importante. Então, ter esses espaços também e a mídia falar cada vez mais sobre esse aspecto do envelhecimento é muito importante. Perfeito. A gente já está se encaminhando mais para o encerramento do nosso programa, então eu gostaria de abrir um espaço para vocês duas falarem, se querem acrescentar alguma coisa, se faltou alguma coisa no nosso programa dos assuntos que a gente tratou, e as considerações finais, começando com a doutora Fanny. Eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade da gente poder trocar ideias sobre isso. Acho que o tema é muito amplo. Para mim é estimulante, né? A gente começa a falar e não para mais. E eu acho que realmente a gente precisa poder mudar um pouquinho a visão da sociedade com relação a essa fase da vida, né? Começar a valorizar mais isso. Obrigada pela sua participação, doutora Fanny. E abre esse espaço então também agora para Simone. Eu também quero agradecer, né? Como eu já falei, eu acho que é muito importante esse tipo de espaço de debate. A gente circulou aqui por vários temas, né? E eu acho que poder também falar um pouco sobre cada um especificamente, dedicar espaços para se falar sobre isso. Por exemplo, a questão da digitalização, né? Antes tu falou uma outra expressão que eu me... Inclusão digital. A inclusão digital das pessoas idosas, isso dá um programa. Né? Acho que assim, como o envelhecimento é muito diverso, a gente falou aqui a respeito também de idosos que estão super bem e idosos que estão mais fragilizados, né? Então, entre os idosos que estão super bem, antes tu falava sobre os idosos que saem à noite, que vão a bailes, a festas, aos bares, aos restaurantes. A gente tem um número de idosos hoje que namora, que tem vida sexual ativa e que não é olhado também por esse aspecto. Nos postos de saúde se faz campanha para o jovem, para o adolescente pegar a camisinha. Como que a gente fala sobre isso na velhice, aumentou sobre a sexualidade? Também, né, o número das doenças sexualmente transmissíveis, né, até a AIDS na terceira idade. Cada tema desses dá um programa. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, quanto mais a gente puder explorar todas essas temáticas que a gente falou aqui e tantas outras em todos os momentos do envelhecimento, eu acho que é o mais importante.
Perfeito. Muito obrigada, Simone, por ter participado. Eu achei o programa ótimo e adoro falar sobre isso. Eu moro com a minha avó, inclusive, ela está chegando aos 80, super bonita e saudável e feliz, indo aos bailes de CTG nos finais de semana. Que legal. Estava com um namorado recentemente também, então é muito bacana poder falar sobre isso com vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Então, gente, a gente vai se despedindo, né, de vocês que estão nos acompanhando aí de casa. O TV Câmara de Entrevista de hoje fica por aqui com esse assunto super bacana. E na próxima terça a gente pode se encontrar de novo aqui com outro tema para ser explorado a fundo. Não deixem de conferir então toda a nossa programação acessando o canal TV Câmara Porto Alegre no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.